Então, galera, a gente está começando de novo. Hoje a nossa conversa vai ser com Thales Douglas, que é vereador, é pré-candidato a vereador e é surdo. Então, ele vai falar um pouco para a gente como está sendo a quarentena para a comunidade surda e também sobre a pré-candidatura dele. Vamos lá, que ele deve estar entrando aí. A gente vai dar o aceite e fazer a conversa hoje. Pro lado de lá vai ter uma intérprete que vai estar auxiliando e fazendo a voz dele, falando. Por aqui eu vou falar um pouco em português e libras também. Eu espero que todo mundo aí entenda. E é isso aí. Vamos ver se ele vai entrar. Ele tava com dificuldade na hora de clicar. A live, tipo, não tava aparecendo pra ele. Não sei porquê. Aí eu mandei, liguei pra ele e tô verificando como tá a situação lá. Agora ele entrou. Agora eu vou mandar pra ele. Acabou de dar o aceite. A gente vai começar a nossa conversa. Opa! Embaixo. Tudo bom? Tá me vendo? Bem? Tudo bom, tudo Tá ótimo. bom. Tá Tá dando para ouvindo? você escutar? É, tá legal. Tá certinho. Adiantar, arredar um pouco essa câmera aqui, que aí dá pra me ver. Beleza? Vamos Ok. começar então e fazer uma pergunta pra você. Olha pra sua intérprete aí, menino, que eu vou estar falando só um pouquinho aqui em Libras, viu? Porque meu português junto com Libras fica ruim. É... Então, vamos começar. Se apresenta um pouco, pessoal, quem que é o Thales Douglas. Fala um pouco da sua vida. Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para participar da live. Obrigado de verdade. Bem, quem sou eu? Eu sou Thales, sou surdo, sou pré-candidato a vereador de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sou professor de Libras do SENEX, que é o Centro de Extensão da UFMG, e atuo também e também sou um profissional do UniBH. Há muito tempo atrás, acho que foi 4 anos atrás, você já também foi professor do nosso Circula Libras, né? Que é o curso de Libras do DCE. Peraí. É porque você está sinalizando e a intérprete também. Desculpa. Aí, senão eu fico olhando para os dois e fico confuso. Ó, pode fazer assim. Se acompanha a intérprete, que ela vai estar mais certa. Porque aqui, qual que é o ruim? Tem pessoas que estão assistindo a gente e que são surdas também. Aí se eu só falar, as pessoas vão ficar perdidas também, sem entender. Beleza? Aí eu tô fazendo em Libras, mas só um pouquinho. Só para a pessoa entender ali o que tá rolando. A sua intérprete eu tenho certeza que vai estar mais certa. Beleza? E a voz dela também fica destoando e dá certa mais. Beleza? Pode acompanhar ela. Aí pro Tá pessoal ok, eu que tá vou me assistindo a esforçar gente, aqui que é para surdo, ficar de olho nela também. Então vamos lá, pode eu falar. espero que todo mundo consiga entender. Que eu tô falando também em Libras, porque meu português é melhor. Então, vamos começar. Mais ou menos há uns 3 anos, 4 anos atrás, o Thales também foi professor do nosso Circula Libras, que é o curso de Libras do DCE. A gente agradece muito, parabeniza. Ele foi um dos que fundou, né, que ajudou eu a fundar esse curso. Eu tenho um prazer e gosto muito de tudo dessa história que a gente tem aí do curso de Libras da PUC Minas. Beleza? Vamos começar.
Então, tem uma pergunta para te fazer. Como que está sendo a vida e a informação sobre a quarentena, sobre o coronavírus para a comunidade surda agora, nesse tempo? Bom, o mais complicado é, principalmente em se tratando de pessoas surdas, a gente tem que fazer o uso da máscara também, que nos limita, né, que nos limita a comunicação. Vamos pensar, né, a gente tem os aplicativos para pedir comida. O entregador chega, ele está lá de capacete, de máscara, eu me identifico como surdo e ainda assim eles não tiram, a gente não consegue manter uma relação, uma comunicação. Isso já aconteceu diversas vezes. E também já aconteceu de um outro entregador, um rapaz jovem, ao receber o pedido e eu identificar que eu não escutava, o rapaz começou a usar a datilologia. Escreveu Camila, sim, que é o nome da minha esposa, né? Então, algumas pessoas já conhecem, né? Pelo menos o alfabeto manual, e isso ajuda. Agora, o ruim, já passei também por uma situação assim, que é na Araújo, na drogaria, né? Eu fui comprar um medicamento e o atendente de máscara, e parece que ele estava com medo de mim, né? Chamou um outro suporte, mas a sensação que eu tive era que eu ia assaltar, né? Que eu estava com cara de assaltante ali. Então, essa barreira na comunicação por conta do uso de máscaras, né? E conversando com alguns colegas surdos também, eles contam que esse é o maior desafio também. Quando a gente vai a supermercado, que a gente se identifica, né? As pessoas começam a falar alto. Mesmo usando máscara, eles começam a falar alto, e aí fica todo mundo acompanhando, né? O que eu estou pedindo ali, a minha privacidade não tem. Então, assim, imagina se a polícia chega por conta de alguém que está falando alto, né? E essas são as situações que a gente tem passado. É muito difícil, é complicado, e a gente tem essas barreiras, sim, principalmente pelo uso da máscara. Deve ser muito difícil mesmo, assim. Querendo ou não, a máscara, ela acaba deixando difícil, né? Porque é importante usar a máscara, mas ela dificulta essa comunicação, que já é difícil mesmo anteriormente. Até porque esse é um dos desafios aí, das dificuldades que a gente tem todos os dias, né? Que é todas as pessoas do Brasil saber Libras. Isso é uma verdade. Como que tá sendo para sua família, para você, tá junto nesse período aí de quarentena e tá convivendo mais junto, né? Antes você saía, ia trabalhar, ia fazer compra, agora a gente tá ficando mais junto. Como que tá sendo ficar esse tempo junto, mais família? Tá sendo bom, tá sendo ruim? Tem os pontos positivos e os pontos negativos também, né? A gente que fica muito, 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 muito tempo em casa, igual agora que eu estou em final de dissertação, né, do mestrado, eu dedico boa parte do meu dia, inclusive da minha noite, por conta disso. E a gente chega a ter dor no corpo, né, de ficar em casa, e a gente não tinha esse hábito, né, de se movimentar até o trabalho, de encontrar os amigos num bar, né, de encontrar, e hoje é só dentro de casa. E eu com a minha esposa, né, a gente fica cada um no seu canto, fazendo as suas obrigações, e né, sempre com a questão da higienização. Agora, em relação à minha mãe, eu já não posso visitá-la,
né? Foi no dia 6 de abril que o meu sobrinho e a minha mãe, eles fizeram aniversário, mas a gente não pôde festejar, a gente não pôde abraçar, né, e cantar o tradicional parabéns. E meu sobrinho ficou bastante chateado com isso. E é ruim, né? Agora a gente já está até acostumando, né, com essa rotina de dentro de casa. Mas é isso, a gente vai estar todo dia adaptando, até mesmo porque é uma situação que a gente nunca vivenciou, né? Verdade. Eu tô parando um pouco porque a gente tem que esperar a intérprete para terminar. A intérprete ainda demora um pouquinho para ir. Mas aí a galera que tá ouvindo, senão vai ficar perdida, senão depois eu começo. Mas muito bom. Mas a gente está acostumando. Eu acho que essa é a parte boa, né? A gente já está começando a entender como está funcionando o dia a dia daqui para frente. Me diz um pouco por que você está querendo se candidatar, se é pré-candidato a vereador, certo? Acho que é pré-candidato, a vereador. Acho que é isso, senão, não sei se está certo. Como que está sendo e o porquê de você ter sido pré-candidato a vereador e qual que é a importância de um surdo estar lá nesse espaço para representar toda essa galera da inclusão? Bom, a história é longa. Eu vou tentar resumi-la aqui. Eu, aos meus 19 anos de idade, morando na cidade de Nova Lima, a minha mãe sempre me incentivando, dizendo, não, meu filho, você tem que se candidatar a vereador de Nova Lima. Mas isso é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu perguntava para minha mãe, mas por quê? E ela dizia, não, vai ser bom, que a sociedade precisa entender que surdo tem capacidade, que surdo pode. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho muitos amigos ouvintes no meu bairro, mesmo, da minha família. Eu acredito que eu seria eleito vereador lá na cidade de Nova Lima, porque eu fui criado ali na região, né? Tenho uma ligação com a vizinhança. É como se eu morasse na rua, né? Porque eu fui criado ali, solto, né? E sempre, desde cedo, a gente saía para jogar futebol, ia na casa dos vizinhos tomar um café, almoçava, passava o dia, ia até o centro da cidade e tinha essa rotina de brincar, né, o dia todo. E chegava na casa da minha mãe ali pelas 10 da noite. A minha mãe ficava uma arara com isso, ficava bastante brava. Mas era uma interação, né, bacana. Mas enfim, aí eu sou bem conhecido lá na região. E o pessoal falava, no bairro tem um surdo, né? Eles sempre falavam, então todo mundo já sabia que estavam falando de mim, né? E às vezes as pessoas não lembram do meu nome, mas lembram da figura de uma pessoa surda. Mas enfim, isso lá na minha juventude. E por que me candidatar? Hoje eu penso, né, que a minha mãe, ela tem amigas que têm filhos surdos também. E eu falo que hoje a gente vai procurar um emprego, a questão do mercado de trabalho, né? Eu passei por uma experiência, inclusive eu estava com a minha mãe, e a gente estava no supermercado e que tinha uma vaga de trabalho. Isso eu tinha 19 anos, eu era bem jovem. E aí era uma prática de digitação e eu sou rápido na digitação. E aí fui embora, não tive retorno, falei com a minha mãe, se não iam me chamar. Eu vi que a minha mãe estava chateada, ela tinha chorado, inclusive. E ela falou, não, deixa pra lá. E mais tarde eu fui entender que
a gerência, né, o RH, queria que fosse uma pessoa surda, porém oralizada, né? E eu não atendia a esse requisito. E aí, se a gente for pensar numa cidade de interior, né, sem acesso à língua de sinais, a escola pública acessível, mas aí depois que eu fui entender isso, lá eu não tinha, né, aos 19 anos eu não tinha maturidade para pensar, né, o que seria uma candidatura e tudo. E aí eu já com 28 anos, aos meus 28 anos, eu já tinha feito uma inscrição para deputada estadual. Foi pelo PDT, pelo partido PDT. Mas aí eu cancelei porque eu ainda estava no período da faculdade, estava apertado com os estudos, e hoje eu me sinto preparado para isso, eu sou pré-candidato a vereador, e é importante, por quê? Porque eu sei que a gente tem que ter essa representatividade surda, né? A gente tem os colegas que são surdos cegos, a gente tem uma diversidade muito grande, e a questão das minorias, das pessoas excluídas, os negros, a questão da diversidade de gênero. Então, assim, é esse exercício de empatia, e é por isso que eu assumo esse compromisso. Legal, legal. É importante, eu acho que cada vez mais a gente vê que na sociedade em geral a gente precisa de representação, de pessoas lá para a gente entender que a gente pode chegar também até esses espaços dentro da política e outras diversidades. Eu acho que é muito importante. Qual que está sendo o maior desafio, dificuldade que você está encontrando nesse caminho de ser pré-candidato a vereador? Entendeu? Bom, para mim, o maior desafio é estar junto, né? E agora com o coronavírus a gente não pode. Eu gosto desse contato, do encontro com as pessoas, mas isso tem acontecido por meio de lives, né? E eu acho que esse encontro, esse toque, essa conversa, né, essa escuta, é como se, né, ver as demandas, para a gente saber quais são as demandas. Então, antes da gente ter a pandemia, na rua da minha casa, onde eu moro hoje, eu sempre encontrava com o pessoal, com comerciantes, com os vizinhos. Então, assim, tem um vínculo, né? A gente conversava de assuntos diversos, mas agora com o isolamento, né, todo mundo afastado um do outro, e é muito estranho, né? Eu não sei como pensar numa estratégia para isso, e eu vejo esse como o maior desafio. Realmente, eu acho que é uma verdade, eu acho que atinge, na verdade, todos os lugares que a gente está, todos os espaços, estão tendo essa dificuldade, né? Com o encontro, estar ali para conversa, está sendo muito difícil. Vou falar mais alto, né? Entendi. A intérprete está tendo dificuldade. Mas então, eu falei que todos os espaços da sociedade, todos os lugares, a gente está tendo essa dificuldade, né? Do encontro presencial, está sendo uma dificuldade generalizada em todos os espaços. E isso é triste, né? Eu também estou triste com isso, entendo. Sou apaixonado por todo o pessoal lá do DCE, que é um espaço onde todas as pessoas se encontram. Também eu sinto uma saudade tremenda de todos esses espaços, toda essa galera. O Thales, em diversos momentos, esteve lá também com a gente, tomando um café, conversando. E isso também me dá muita saudade, assim, desse espaço, desses lugares, das diversas pessoas ali, né? Pra gente conversar e ter esse contato ali próximo. Me fala um pouco sobre toda essa caminhada como professor de Libras. Como que é esse contato
com o aluno e com esse espaço, né, que é construído pela pessoa surda ali, explicando sobre a Libras e sobre a sua vida. Bem, na verdade, eu sempre... Bem, na primeira vez em que eu vou dar aula, né, que eu estou lecionando, que eu chego em um contexto em que há alunos ouvintes, a gente tem que usar estratégias, tem que ser calmo também, começar com o alfabeto manual, porque é uma realidade diferente para os alunos ouvintes, né, que é trabalhar a percepção visual. Né, que na maioria da vida das pessoas, as pessoas passam ouvindo. Né, então, a percepção auditiva é muito maior. Então, a gente tem que entender isso. E aí, a gente faz esse esforço de identificar quem é o estudante, quem é o aluno que está com dificuldade, né? E vai aumentando o grau de dificuldade. Já aconteceu numa determinada situação no Minas Shopping, próximo ao Minas Shopping. E sempre que começavam as aulas, tinha uma pessoa ouvinte que ia para falar de aspectos teóricos sobre a língua de sinais. E aí depois eu entrava com a língua de sinais, com a parte prática, né? Mas aí, o que acontecia? Já no primeiro dia, as pessoas, aconteceu uma situação de não ter essa pessoa ouvinte, e aí a gente começar direto na língua de sinais. E aí, no final, a gente deixou para falar dos aspectos teóricos no final. Por quê? Porque aí os estudantes já conheciam língua de sinais. Então, a gente inverteu a ordem, lecionando, né, primeiro a parte prática, porque no início são todos bebês, né, sem conhecimento da língua de sinais. E não adianta a gente chegar com a questão teórica, né, tem que ter paciência, tem que ir com o básico, e aí no final o pessoal já estava, né, já tinha conhecimento da língua de sinais, porque no início os alunos ficam assim, mas o professor é surdo e mudo. Haja paciência, né? Aí chega um outro que fala, mas é linguagem de sinais. Haja paciência, né? Eu não brigo, né? A gente sabe que isso é uma coisa construída. E aí, no final, eu escrevo no quadro dizendo, e aí todo mundo fica assustado, né? Que, desculpa, falei errado, não pode falar surdo-mudo, né? E aí é importante levar a informação. Então, sempre no primeiro dia de aula é um desafio a cada turma que a gente começa. No nosso curso do Circula Libras, a gente tem 4 professores que são surdos, e eu sempre vejo isso. Essa fala sua é sempre muito recorrente. Me fala um pouco, qual que é o maior prazer, aquilo que dá gosto de fazer como professor? Talvez foi esse o maior desafio que você falou, tipo, uma história dessas que você conta. Tem um cachorro lá, altíssimo. Tá. Eu te perguntei qual que é o maior desafio e que aquilo que te trouxe um sentimento bom ter dado aula, uma dessas histórias, talvez, que você passou aí nesses tantos anos de professor de Libras, foi prazeroso vivenciar. Não? Tem uma pessoa fazendo os comentários. Você leu? Falando que eu sou ouvinte, a Thales foi o primeiro professor de Libras lá na PUC, há muitos anos atrás. E é uma verdade. Realmente, eu sou professor de Libras há 14 anos.
Isso, há 14 anos. Já tô velho, né? Já tô aí na meia idade. Verdade. E então, o primeiro super desafio em sala de aula, assim, o medo, né, o tremor, eu acho que foi na Igreja da Lagoinha, primeiro curso em que eu ministrei, eu não tinha experiência, eu não me sentia preparado para lecionar. Hoje, eu olhando a minha trajetória como professor, eu vejo que já errei muito, né, em questão de metodologia, em como ensinar, mas eu vejo que eu tenho crescido, né? E aí, quando a gente foi trabalhar junto, né, para o Circula Libras, eu fiquei admirado com os estudantes, que eu percebi ali que eram estudantes, cada um com uma proposta, com um propósito, né? Cada um queria seguir um caminho, né? Teve uma moça que fazia psicologia, e ela queria conhecimento na língua de sinais para poder fazer o atendimento com pessoas surdas, né? Enfim, aí tinham várias questões. Tinha um rapaz também que era do direito, e ele queria aprender língua de sinais para defender os direitos das pessoas surdas, né? E é isso, é prazer, né, fazer isso. E diversas outras áreas, engenharia, fisioterapia, fonoaudiologia, né? A gente vê que tem muita gente que tem facilidade para aprender, né? É lógico que tem um ou outro que tem um desafio maior, mas que tem um esforço também, e eu fico muito feliz com isso. Legal. No finalzinho da live ainda, eu vou querer que você faça uma piada pra gente. Isso aí dificulta a vida do intérprete, porque eu sei que suas piadas são difíceis de interpretar. Coitada, ela vai sofrer, que é difícil. Todo intérprete, a gente já teve o prazer, também a gente não chegou a falar aqui, mas o Thales também ele faz stand-up. E aí onde ele vai contando piada, e é o primeiro, né? O primeiro stand-up. Tá dando pra ouvir? Tô? Pera Espera. Seus cachorros tá agitadaço. Rolou? Papel da intérprete, tá bom. Tô falando alto? Tá, beleza então. Então, eu tava falando que o Thales também, além disso tudo que ele falou aí da história, ele também faz stand-up. Que ele aí é o primeiro surdo aqui de Minas Gerais que faz stand-up, então conta piada em Libras. Aí a gente foi lá e contratou intérpretes para fazer, porque tinha muitos ouvintes que iam no stand-up. Aí eu acho que foi até a Dinalva, acho que foi a Dinalva que foi naquela vez, há muito tempo atrás, deve ter uns 2, 3 anos. Aí eu lembro que ela me olhou assim e falou: Roberto, Thales é difícil interpretar. Que é muito difícil interpretar as piadas deles. Mas eu falei isso pra no finalzinho, você segura aí, que você vai ter que contar uma piada pra gente. A gente rir um pouco, que é importante também. Desse caminho também de professor que você já teve aí na sua história, como que foi esse contato com o aluno e também dessa forma de ser feliz, que eu acho que isso me deixa. Uma das coisas que eu admiro você, essa felicidade que você tem, essa felicidade do dia a dia, de contar piada, de estar sempre olhando a parte boa, a parte ruim, deixa de lado. Isso é muito bom, eu gosto muito, te admiro muito por isso. Como que foi essa construção da sua vida e o que te deixa feliz, que te deixa alegre, sorrindo todos os dias? É,
Então, não existe pessoas que não têm problemas, né? Todo mundo tem um problema, mas são problemas que podem ser bons, que nos ajudam a crescer, a amadurecer, e a gente está sempre crescendo, né, com isso. E é a metáfora, né, da barra de ouro, né, que é uma barra, mas que você precisa fazer um brinco, fazer um acessório, fazer uma joia. Você olha para aquela barra horrorosa, você não consegue imaginar uma joia linda e lapidada, né? E aí, o que acontece? Passa por um processo, né, de alta temperatura para poder se transformar. E aí, essa transformação que o deixa bonito. E a nossa vida é assim, né? Eu me recordo de situação em que eu triste com questões familiares, questões da sociedade, esses preconceitos em que a gente vive todos os dias, essas barreiras que a gente tem. E ao chegar na escola de teatro da PUC, onde eu fui aluno, mas no meu primeiro contato, chegando ali, eu já olhando para aquelas pessoas, aquilo mudou a minha vida. Eu me lembro da professora Dulce, é uma professora já de idade, hoje ela deve ter uns 75 anos, e estava ali lecionando, dançando, e aquilo para mim, aquele carinho, aquele afeto, aquelas broncas também, né, que vinha em busca do aprendizado. Também tinha um outro professor, o Zé Maria, que também era bem duro e tudo, mas aquela relação que a gente tinha ali era um momento de transformação de vida para mim. Eu nunca vou esquecer, tinha a psicóloga, a Patrícia, que ela trabalhava na secretaria da escola de teatro. Eu nunca vou esquecer um dia que ela me chamou para conversar. E ela me orientando, né, a gente fazendo ali um atendimento. E ali eu vi como um divisor de águas, assim, que foi algo que mudou muito. Essa questão do sempre sorrir, né? Porque por mais difícil que seja, as coisas não vão se resolver de um momento para o outro, não tem como fugir de determinadas situações. Então, são coisas que estão no nosso dia a dia, né? Não adianta chorar, ficar nervoso, morrer, né? Isso não vai trazer a solução. Então, a partir daí, que foi um marco para mim, eu estou sempre aprendendo. Né? Uma professora que eu tive, a professora Judite também, da PUC Minas, é uma outra referência. Eu brinco até que é minha tia, que ela também puxava a orelha em alguns momentos, mas sempre com essa harmonia, né? E isso nos traz transformações, e essas transformações são contínuas, né? Se a gente tem uma questão, uma barreira, a gente precisa ser resiliente também, né? Aprender a mudar também, né? E é isso. E o esforço, né? Hoje, se eu estou cursando, se eu estou terminando o mestrado, que não é fácil, né? É esforço. Tem colegas ouvintes que não aguentam, que acabam abandonando a trajetória escolar, mas a gente tem que ser persistente, né? A vida é assim. Verdade. Essa é uma outra pergunta já que começou, então. Como que é para você que é surdo ter passado por duas faculdades, né? Você já é formado em duas faculdades, está terminando agora o seu mestrado na UFMG. Como que é essa vida da universidade, da faculdade, para uma pessoa que é surda? Então, eu gosto de aprender,
Eu gosto de aprender todos os dias, que para mim é como se fosse o coração pulsando, né? O aprendizado, ele é diário e vai até o nosso último dia de vida, né? Entender o que está acontecendo, aprendendo. E aí, nas duas graduações, que uma foi letras e a outra foi ciências contábeis, eu tinha o propósito de alcançar objetivos diferentes, e inclusive agora no mestrado, agora o futuro, se eu vou fazer um doutorado ou não, eu não sei, mas eu gosto. A minha mãe, e ela sempre me incentivou, né, a fazer leituras, para que eu estudasse, e eu gosto de ler, é uma paixão que eu tenho, é leitura de diversos livros, né, é isso. Legal. Isso foi importante que te deu um apoio, né? Uma ajuda para você passar para a faculdade, para o mestrado. Eu realmente também admiro isso, porque é muito difícil, né? São caminhos aí. Como que foi o apoio da universidade, tanto da PUC quanto da UFMG, com intérpretes? Foi tudo bom, fácil, ou também teve dificuldade nessa acessibilidade da universidade? Bom, o mais importante é que são instituições que têm intérpretes, né? Mesmo sendo um direito da pessoa surda. Agradeço muito ao NAI, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão da PUC Minas, que a importância do NAI, que começou lá em 2004, e está lá até hoje fazendo esse trabalho. Agora pensa como era a vida das pessoas com deficiência antes de 2004 na universidade, né? E difícil, né? Mas aí a partir do momento em que foi instituído o NAI, com a presença de intérprete, acompanhando os estudantes surdos, muito importante. E também tem colegas surdos que se graduaram, mas sem intérprete, com muito esforço. Né? A gente tem as universidades privadas, é sempre difícil de conseguir intérprete, é sempre mais difícil de conseguir. E na UFMG a gente tem intérpretes, mas não tinha até pouco tempo atrás, né? Muitos colegas surdos queriam estudar na Universidade Federal por ser uma universidade gratuita, mas não tinha. Até há um tempo atrás eu queria fazer o curso de teatro na Belas Artes na UFMG, mas não tinha acessibilidade, não tinha intérprete. Então, são essas barreiras, né? Mas aí foi por isso que eu fui para a PUC, pagando mensalidade, com custo, né? A corda no pescoço, mas até formar. E aí, agora no mestrado, que tem o NAI também, da UFMG, e que tem também, que tem pessoas surdas. Hoje, na UFMG, se não me engano, somos 7 estudantes surdos, em cursos diferentes, né? Tem letras libras, tem... Não, desculpa. Não, tem mais do que 7, porque só no letras libras tem 20 e poucos estudantes surdos, né? Tem nas letras português, tem no direito, tem pessoas surdas hoje pela Universidade Federal. Por quê? Porque tem acessibilidade, porque tem intérprete. E isso é bom, porque a UFMG está também mudando a longos passos. A gente tem que fazer esse caminho de mudança, né? É muito importante. Inclusive, um grande acesso agora, eu acho que tem um ano e meio, né? Que agora tem letras libras na UFMG, não é? Tem muito pouco, acho que tem um ano, eu acho, um ano e meio. Como que é isso aqui para a comunidade surda de Minas Gerais? Essa chegada, fundar esse curso de letras libras na UFMG? E da mesma forma, eu acho que é importante, tipo, ter um pré-candidato a vereador que seja surdo em BH para representar essa comunidade. Também é muito importante que tenha um curso desse de letras libras lá na UFMG. Como que é para você que viu isso, viu fundar esse curso e agora a gente já está no avanço de um começo para a gente ter acessibilidade
de todos esses espaços da sociedade, como que você vê essa situação? Bem, eu, na minha trajetória, eu tenho diversas fases, né? Eu tive um momento mais complicado em relação a isso, aí depois um momento que melhorou, mas hoje a gente ainda chega à conclusão que ainda falta espaços acessíveis. A gente pensa, né, na UFMG, tem letras libras, é bom, é importante garantir o acesso, mas também tem outras demandas, né? Há pessoas surdas que são oralizadas, que têm outras demandas. Em Minas, a gente, em relação ao Estado, né, uma outra demanda que a gente tem é o mercado de trabalho, que nem sempre é acessível. Né? E isso porque as pessoas surdas vêm de um processo de escolarização que ainda é pequeno, né? Que você tem que passar por diversas etapas de entrevista, e aí para chegar na gestão de pessoas, no recursos humanos, e falarem, eu não posso te contratar, porque eu preciso de alguém que atende o telefone. Né? E aí, enfim, são inúmeras as barreiras que a gestão de pessoas, que os recursos humanos impõem para nós, dizendo, não, que a gente precisa de alguém que seja oralizado. Então, é um problema, é um grande problema, né, que a gente tem. E no mercado de trabalho é o espaço em que eu vejo, porque não está pronto para receber, para a chegada da pessoa surda. Então, a gente pensa, né, que na área educacional, as universidades, as faculdades têm avançado aí nesse quesito, né, de vários cursos acessíveis, mas e aí? E esses profissionais, eles vão para onde? Né? Porque na universidade a gente tem acessibilidade, mas chega no mercado de trabalho a gente não tem. Né? E é uma demanda grande, a gente tem vários amigos surdos, amigos que, inclusive eu tenho uma amiga que é enfermeira, que é formada, que é esclarecida, que tem conhecimento, que fez uma graduação efetiva, e o mercado de trabalho? Né? Chega no hospital, essa nossa colega, ela chegou a fazer estágio, fez toda a etapa, mas na hora de contratar não podiam contratar. Né? É complexo isso. Então a gente cresce, mas aí chega no outro ponto da gente não poder ser contratado em outros espaços. Eu tenho um amigo, Gilberto, que é intérprete também, que já trabalhou por muito tempo em gestão de pessoas, em RH, e ele compartilha com a gente que geralmente são áreas, o recurso humano, as empresas querem contratar para cumprir cota e com salários baixos, que eles querem só cumprir a cota. E aí? E isso é um desafio, né, que a gente tem. E aí eu quero trabalhar para isso, né, para ver as pessoas surdas, sim, alcançando espaço no mercado de trabalho, né, que muitas das vezes as pessoas falam, não, a cota ela pode ser para o surdo, porque o surdo pode ganhar só um salário. Mas e aí? A pessoa que se graduou, que buscou uma formação, aí vai trabalhar de quê? De auxiliar, para ganhar um salário mínimo. E por que ele não pode ser promovido? Porque a sociedade, as empresas pensam que nós deficientes servimos só para cumprir cota. Né? É esse o nosso maior desafio. Verdade. Essa é uma triste realidade, na verdade, que a gente vê aí no mercado de trabalho. Né? De fato, é muito triste. Isso já entra também na questão de como que essas propostas para vereador, pré-candidato a vereador, então você está trazendo propostas que atingem a comunidade surda. Eu acho que além da representação
estar surdo, estar na política, e estar querendo ou não mostrando na voz, né, a Libras para esse espaço e fazendo com que essas pessoas respeitem a Libras, que isso já é muito importante. Mas quais são as propostas que você quer trazer também para que essas comunidades surdas se sinta representada? Bem, eu tenho várias propostas. Começa com a defesa no direito das pessoas com deficiência, a questão ambiental que a gente tem, que a nossa cidade está passando por muitos problemas aí em cortes de árvores contínuos e espaços em que podem ser preservados. Uma outra área, assim, na defesa de animais, né, a gente vê uma crescente, as pessoas estão matando os bichinhos sem motivo, né? Recentemente a gente acompanhou aí em Vespasiano, não sei se vocês viram, era um pitbull que teve as duas patas traseiras amputadas, né, por seres humanos. E a nossa legislação, o que ela tem em relação a isso, né? O direito das mulheres também, mulheres, sejam surdas, sejam ouvintes. A gente pensa aí agora nesse momento de pandemia, a questão da violência doméstica, né, o quanto tem aumentado. E aí eu falo pelas mulheres surdas e ouvintes também, no direito dos idosos, surdos e ouvintes, porque a gente sabe que há conhecimento entre os idosos, a gente precisa valorizá-los, né? E muitas das vezes eles sentem medo, eles não sentem segurança, porque não confia, né, nas pessoas, principalmente na questão da aposentadoria, né? Vocês sabem, né, que a gente está falando da questão de tirar direitos, né? Então, a questão dos tradutores e intérpretes de Libras, porque a gente pensa, né, na realidade do nosso estado. Quantas escolas têm estudantes surdos sem intérpretes? Né? E aí ter uma rede de apoio também. Outra questão, né, nas empresas. Não, vamos colocar os intérpretes voluntários. Não, é uma profissão, né? E sabe por quê que a sociedade não valoriza os tradutores e intérpretes? Por quê? Conversando com o intérprete Marcelo, numa das lives que a gente fez, qual que é a visão que se tem no ramo empresarial? As pessoas pensam que, não, o intérprete tem que ser voluntário porque ele é aliado à comunidade surda, ele é necessidade, do surdo, é necessidade especial, aí tem uma visão de voluntário, mas não, são profissionais certificados, habilitados. E também no direito das pessoas negras, surdas e ouvintes, né, a questão do preconceito, então essa defesa, mas principalmente a criação das escolas bilíngues. Esse é o meu foco, que é a parte mais importante, porque Belo Horizonte não tem escola bilíngue e escolas públicas que tenham a disciplina Libras, né? Então, com isso, a gente não tem a difusão da língua de sinais. A gente tem inglês, mas a gente não tem Libras nas escolas, né? Que é uma língua do nosso país, que é uma língua, né, que está aqui do nosso lado, estamos convivendo com isso, né? O deputado estadual Zé Guilherme, ele está com um projeto de lei que está número 929 de 2019, em que nesse projeto traz a inclusão da disciplina Libras nas escolas públicas estaduais. Então, a gente vai trabalhar isso no âmbito municipal também.
Parabéns, muito importante. O meu apoio você já tem totalmente como pré-candidato a vereador. Eu espero realmente que a gente consiga lutar aí para conseguir colocar Libras dentro das escolas, colocar escolas bilíngues e que também seja gratuita. As escolas públicas, elas entreguem esse negócio. Eu acho que é uma tristeza a gente ter o inglês. É triste a gente ter o inglês e não ter a Libras, que oficialmente está lá na nossa Constituição, no Vademecum. A galera que é do direito aí vai saber. Tá lá na nossa Constituição, no Vademecum, falando que ela é a segunda língua oficial do Brasil e no dia a dia mesmo não acontece, a gente não tem isso. Eu acho que isso é uma tristeza e eu apoio muito essa luta. Espero que você chegue lá no município e consiga fazer essa vitória para a gente. A gente está chegando aí no horário agora para encerrar, porque bate 1 hora de live, ela já encerra automaticamente. Falta mais ou menos uns 10 minutos para a gente acabar já. É 10? 10 minutos. Que aí ela já acaba automaticamente. Então conta uma piada pra gente, que a gente fez esse combinado. Pode ser uma piada pequenininha mesmo. Aí ó, de espetão. Pode, pensa uma aí, respira fundo e conta uma piadinha, que aí a gente encerra. Ah, não, vai ser leve, vai ser tranquilo. Então, tinha uma pessoa surda viajando e chegando ao destino, né, numa viagem longa, estava com fome e ele queria comer, né, ele queria comer algo. E tinha um pão de queijo. Aí chegando lá, ele olhou, aí o atendente lá, todo bigodudo, né, aí chegou, não, eu sou surdo. Aí ele falou, pão de queijo. Aí o bigodudo, né, o atendente, quê? Pão. E o atendente, olhando aquilo e não estava entendendo. E aí ele chegou e fez isso. Ah, sim! Pão de queijo, né? E aí o atendente foi e falou, tudo bem, tinha uma vitrine ali, né, com os pastéis, né, com os salgados e o pão de queijo. Aí ele pegou e mostrou. E tinha um quibe também ali na salgadeira. Mas só tinha um quibe, não tinha outros salgados. Aí o rapaz surdo chegou, olhou. Quibe? Não quero quibe. Eu quero... E pronunciou. Aí ele foi lá e mostrou. E tinha o desenho do pão de queijo. Ele, é esse. E o atendente, sim, é esse produto que tá aí. E o rapaz surdo ficou bravo, não. E aí o atendente pegou e falou, não, então espera aí. Aí tinha em cima do balcão, né, ele pegou e bateu. E aí saiu o mofo e as moscas de cima do pão de queijo. Ele tava pretinho, tava parecendo que era quibe, mas na verdade eram moscas que estavam ali. E era o pão de queijo que tava ali. E aí o surdo ficou bravo e foi embora. Parece com o nosso Mercado Central. Qual que é o sinal? Eu esqueci do Mercado Central. Mercado Central? Você que vai comer lá, né? Mas é isso, queria agradecer, muito obrigado por ter vindo pela live, pela nossa conversa. A gente tem mais aí uns 5 minutos para a gente falar. Você quer falar alguma coisa pro pessoal? Eu sei que tem muita gente aqui que é da faculdade, que vai estar aí se formando nos próximos anos, e talvez você pode trazer aí uma fala, uma apresentação pequena
sobre o que a pessoa pode trazer para acessibilidade na vida depois de formada aí para a sociedade. Maravilha. Então, eu que agradeço, Roberto. É esse, né, seu sinal? Ah, é esse sim. Brincadeira, brincadeira. Bem, é importante, né, termos esses momentos de live para as pessoas também me conhecerem como pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, como vereador. E não só eu acho que tem várias outras pessoas com deficiência que demandam também, né, da gente. E aí a gente está aí para defender, e a gente sabe que o que a gente mais tem é falta de acessibilidade. Né? Ela existe em papéis, em leis, em decreto, mas não se tomam atitudes, né, para que se efetivem essas leis. E aí eu acho que nós temos esse lugar de fala, essa vivência enquanto pessoa com deficiência. E eu penso que é importante, eu, enquanto pré-candidato, ser esse corpo, né, que fala, ter passado por situações diversas, e eu tenho essa empatia. E aí eu fico feliz. Eu sei que o momento do nosso país é delicado, né, eu ainda estou concluindo o mestrado, que está puxado, que é, né, na área de educação, que tem me trazido várias perspectivas, várias visões de mundo, né, em relação à área educacional. E para Belo Horizonte acordar e nos ver enquanto surdos e ver a diversidade. Fico feliz e é um prazer. E o momento da live também, agradeço a Rosane, que tem, né, o intérprete que pode passar a informação dos ouvintes também, poderem me conhecer, que eu não estou aqui só para defender surdo, não, eu quero visibilidade, mas eu quero representá-los, né? Eu quero também falar com as pessoas surdas cegas, que não alcançam o mercado de trabalho, a área educacional, a relação com a família, né? Como que se dá essa comunicação? Então, é a gente pensar nisso. Sim, de verdade. Muito obrigada, Rosângela, por estar aí. Ela está intérprete, ajudando a fazer a voz, a fala do Thales. Se não fosse ela, seria bem mais difícil. E é importante também, né? Até os ouvintes pensarem sobre os intérpretes para o pessoal surdo e também vice-versa. Os surdos, quando estão fazendo uma live, também tem que pensar para os ouvintes. E isso é importante, né? A empatia, que é o que você estava falando, que é uma das coisas que a gente precisa de construir nesse mundo, na vida, em Belo Horizonte principalmente. Obrigado por tudo, obrigado pela live, obrigado à intérprete por estar aí nos ajudando. E é isso. Encerrar.